Fala, amigos e amigas, façam uma excelente noite, façam uma excelente semana. Estamos ao vivo para trazer hoje o resumão da semana 18 da mentoria O Jogo da Vida. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos dar início essa semana já com esse resumo, com muitos códigos. Nesse mês de maio, cada mês a gente estuda uma área da vida. Nesse mês de maio, a área é família. Então nós vamos falar um mês inteiro sobre família. E aí, como é que está a sua família? Está cuidando da família? Está passando tempo de qualidade junto? Honrando os pais? Desfrutando com o cônjuge? Treinando os filhos? Temos aí essa grande missão, porque a família, primeiro código já para começar, é um projeto de Deus, não é projeto de homens. Família é a instituição mais antiga de todas. Façam uma excelente noite, Zairo, Cláudia, Lohane, sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, vamos fazer o resumo hoje do que nós aprendemos nessa semana 18 da mentoria O Jogo da Vida. Vamos lá, fazendo um resumo para você aqui rapidamente. Mentoria de segunda-feira, falou-se sobre família. O filme, que nós vamos falar aqui sobre filme, livro, o livro da semana, O Propósito da Família, do Luciano Subirá. Mentoria Top Empresários, foi com Felipe Sintra, sobre gestão. E também nós tivemos aí, deixa eu pegar aqui, modelagem, Helena Tanuri. Você vai ver códigos da Helena, assim, que vai transformar seu dia a dia com Deus, porque a Helena Tanuri, ela desenvolveu essa intimidade com Deus muito forte. E também vamos falar aí um pouquinho do livro de Juízes na Bíblia. Não vai dar para estender muito, mas vamos falar, tá? E o filme, que com certeza quem assistiu gostou muito, foi Um Divã para Dois. Você já conseguiu assistir esse filme? Um Divã para Dois. Muito bom, né? Então, gente, vamos começar falando sobre família, tá bom? Vamos pegar a mentoria, então. O que é família para você? Se você tiver que definir em uma palavra, família. Isso, 20 em 2 é outro livro. Nós não vamos falar do livro do 20 em 2 aqui hoje não, tá? Família. Família, na origem da palavra, do latim, significa agrupamento humano. Então, olha só, quando fala em família, a gente precisa abrir a nossa mente, tá? Porque existem vários tipos de família. Família conjugal, você e seu cônjuge. Existe a família dos seus pais. Existe a família dos seus filhos quando eles saem de casa e se casam. Existe a família do trabalho. Existe a família dos amigos. Existe uma grande família chamada humanidade. É como Jesus falou: haverá um só rebanho para um só pastor. Existe a família de Deus, que começa com Pai, Filho e Espírito Santo. Quem crê em Jesus, quem segue seus ensinamentos, faz parte da família de Deus. Então, se você aceita Jesus como seu Senhor, se você segue o que Jesus ensina, você faz parte da família de Deus. Ok? Então é importante entender isso sobre família, tá bom? Ah, Bruno, o que mais que eu posso falar sobre família? Você pode considerar a sua família como a indústria da felicidade, onde os momentos mais felizes acontecem. Você pode considerar como um quartel-general. Você pode considerar como uma instituição, tá certo? Então, a família é projeto de Deus. Anota isso aí. A família é projeto de Deus. E a gente vai entender por quê. 80% de tudo que a gente aprende é em casa. 80%. Então, em casa é onde a gente precisa investir mais. Ok? O governo é do homem, que é o cabeça, mas o domínio é da mulher. Então, anota assim: a cabeça é o homem, mas o pescoço é a mulher. Como assim? A cabeça decide, mas o pescoço ele direciona. Entende? Então, do homem é o governo e da mulher é a influência. Tá certo? O que é uma família plena? Anota aí. Família plena é aquela que aprende princípios,
é aquela que pratica princípios e ensina princípios. Boa noite, Bernadette. Então, peraí, o que eu preciso? Ensinar princípios na minha família e você na sua. Princípio: perdão, gratidão, sabedoria, iniciativa, eficiência. Ensinar princípios. Onde estão os princípios? Estão na palavra de Deus. Existem mais de 600 princípios na palavra de Deus. Princípio da paz, princípio da prosperidade. Então, estudando a palavra em casa. Esse é o primeiro. E toda segunda tem o culto no YouTube. E a última pessoa que fez o culto, acho que foi o Ricardo Amorim, se eu não me engano. Ele falou que ele faz na casa dele um culto familiar. Ele reúne a família dele, abre a Bíblia e faz um culto familiar. Tem gente que faz o QGR, que é uma reunião de pessoas, quartel-general do reino, uma reunião de pessoas para falar de Deus, para falar da palavra de Deus. Então, é aí que a gente aprende princípios. O que eu achei interessante no Ricardo Amorim é que ele falou o seguinte: essa reunião que eu faço não é para ninguém de fora, é para mim, para minha esposa e para os meus filhos. Olha só que prática interessante. Toda semana você se reunir com a sua família para falar de Deus, para falar das coisas de Deus. Então eu achei muito interessante essa prática, porque ali dá para tratar coisas que não dá para tratar em reuniões abertas, não é isso mesmo? Boa noite, Filomena, Gislene, Runilza, vamos chegando aí. Então anotou? Aprender princípios, praticar princípios, porque a criança não está nem aí para o que a gente fala, ela quer ver o que a gente faz, não é? E ensinar princípios, tá certo? Agora você vai entender o seguinte: a família, ela veio aqui na Terra, Deus, ele abençoou as famílias da Terra. Deus abençoou as famílias da Terra. Então veja bem, é na família que a gente vê a manifestação da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o homem representa o Pai, a mulher o Espírito Santo e os filhos o próprio Cristo. Então, quando a gente entende que a Trindade abençoa a nossa família, a gente vai começar a ver qual é o papel do Pai. Então, eu quero que você anote aí 7 coisas, tá, que a família... Antes disso, né? Vamos analisar primeiro qual o papel do homem. Qual o papel do homem, tá? No lar. Vamos lá. Ser o cabeça, ser aquele que vai tomar a decisão. Ele precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, ou seja, dar a sua vida pela esposa. Isso é tudo papel do homem, tá certo? Ser provedor, papel do homem. Ser protetor, papel do homem. E ser amante da sua esposa. Muita gente pega a palavra amante e acha que é uma coisa deturpada, mas amante na origem da palavra é aquele que ama. Então, o papel do homem é o mesmo papel do Pai Celestial, de prover, de proteger, de dar amor, ok? De decidir. E o papel da mulher? Anota aí. Ser ajudadora, ser administradora do lar, amar o seu esposo também e ser submissa. Aí muita gente fica, mas como assim ser submissa? Ser submissa, estar sob a mesma missão, sobre o mesmo propósito. Então, está aí resumido o papel do homem e da mulher. Vamos resumir mais ainda. O homem quer ser respeitado e a mulher quer ser amada. Se a gente compreender isso, muita coisa vai se resolver. Tá? Quando a gente chegar no livro do Luciano Subirá, nós vamos trazer alguns códigos a mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a questão dos tempos da família, tá? Primeiro tempo da família. São 5 tempos que a família tem. 5 tempos. Anota aí, os 5 tempos da família. Primeiro tempo é o tempo de conexão divina. É o tempo onde a gente faz oração, lê a palavra juntos, tá? Esse tempo a gente não pode abrir mão. Oração, meditar na palavra. E para as crianças, o que elas mais gostam é você falar na linguagem delas. Tem gente que está lendo a Bíblia quase que literalmente para as crianças. Elas não vão gostar. Então o que a gente precisa fazer? Aprender a contar a história de Abraão, de José do Egito,
Você já consegue contar a história de Davi na linguagem da criança? Tem gente que eu sei que consegue, mas tem gente que ainda não aprendeu. Então aprenda a contar a história dos personagens bíblicos para os seus filhos, para que eles possam, nossa, que legal a história de Davi. E aí daqui a pouco ele vai buscar na Bíblia outras informações, tá? Então um tempo de conexão divina, fundamental para a família. Segundo tempo, é o tempo de investimento. Anota aí, primeiro tempo, conexão divina. Segundo tempo, de investimento, é onde eu vou semear cuidado, carinho e consideração. Anota aí, cuidado, carinho e consideração. Cuidado, você vai cuidar das pessoas na sua casa, dentro das necessidades dela, da linguagem do amor dela, do perfil comportamental dela. É preciso saber isso. Muitas brigas acontecem porque os esposos não conhecem o perfil um do outro, não compreendem a criação um do outro. Muita gente casou para ser feliz, só que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Então é preciso conhecer qual é o perfil. O que é perfil comportamental, Bruno? Se a pessoa é dominante, geralmente uma pessoa dominante é aquela que vai direto ao ponto, ela não tem muita paciência. Pessoa influente é a pessoa que adora falar. Então, se tem um esposo dominante e uma esposa influente, já tende a dar conflito, porque a esposa adora falar e o esposo não quer saber de falação. Olha só como é que é importante conhecer. Conhecer para respeitar. Anota aí, eu preciso conhecer para respeitar. Né? Então, é interessante, Cesário, a gente conseguir fazer histórias dos personagens, né? Contar quem foi José do Egito, quem foi Davi. Nossa, as crianças ficam maravilhadas, né? Então, o tempo de investimento é isso, você vai semear cuidado. Se a sua esposa ama você servir ela através de um café da manhã, através de um passeio, é tempo de qualidade. Qual é a linguagem do amor? São 5 linguagens do amor. Tem esposa que ama toque físico, mas o marido não toca nela. Olha só o desastre. Tem esposa que ama passar tempo de qualidade, mas o marido acha que é só dar presente. Não vai funcionar. Então, é preciso conhecer, é preciso conversar, é preciso estudar sobre relacionamento. Né? Casamento precisa de estudo. Então, semear cuidado é isso. Semear carinho e consideração. Ou seja, considerar o que o outro está dizendo. Por que ele está falando isso? Por que ele está agindo dessa forma? Será que ele está apegado a alguma crença do passado? Provavelmente. Tá? Para quem não assistiu a série Sabedoria Feminina do Clube 459, assiste, porque os testemunhos lá, gente, eles vão quebrantar o coração de muita gente. Eu assisti, né, de segunda a sábado, e cada live trouxe códigos maravilhosos para a gente aprender a perdoar, para a gente aprender a valorizar o casamento, a patrocinar o cônjuge, principalmente as mulheres, né? Patrocinar seu homem, porque a mulher que dá bronca no homem está tratando ele como menino, está tratando ele como filho, né? Então, se a esposa que é um homem de verdade, ela precisa patrocinar. O que é isso? Investir em amigos, amizades para ele, que vão fazer ele subir de nível. Não é certo? Isso, hoje também teve. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Tempo de investimento. Quanto tempo você está investindo na sua família? Primeiro tempo é o tempo de conexão divina. Tempo de estudo da palavra, de oração. Segundo tempo, tempo de investimento, que é o tempo de qualidade que você passa com a sua família. Terceiro tempo, anota aí. Tempo de diversão. Se não tivesse tempo, a relação fica fria, fica distante. Tempo de diversão. É o tempo de brincar, de jogar, de ver filme. Tempo de passear. Então, o terceiro tempo da família é esse. Tem que ter o tempo de diversão para quebrar o gelo, para ter o tempo lá de sorriso, tempo de botar uma música para dançar juntos, né? É isso aí. Tempo de diversão é bem parecido com o tempo de qualidade. Quarto tempo é o tempo de ensino. Tempo de ensino. Tá bom? O que você vai fazer nesse tempo? Estudar sobre família, sobre casamento, sobre filhos. Aprender novas habilidades. Por exemplo, minha esposa está aprendendo a dirigir agora, para ela poder... Então,
Eu tenho que ficar com a minha filha para ela poder lá treinar a direção. É o tempo de ensino. Aprender, posso aprender uma habilidade? Pode. Aí o casal entra em acordo e já começa a se desenvolver. O que não pode é ficar parado. O sonho dos dois são importantes. O sonho dos dois são importantes, tá? Então tem que deixar claro qual é o seu sonho e a pessoa qual é o seu sonho. Então é ensinar, é estudar, ensinar princípios, sempre. Pegar um momento do dia, vamos refletir sobre isso. Até uma discussão, você pode tirar pérolas dali. É só você não deixar entrar as ofensas no seu coração, porque geralmente quem a gente ama, a gente tem um coração aberto. Mas às vezes vem uma palavra atravessada. Então é não deixar entrar no coração. E por último, é o tempo de comunhão. Então eu vou repetir os 5 tempos aqui, ó. Conexão divina, investimento, diversão, ensino e comunhão. O que é a comunhão? É refeição à mesa. Você tem feito refeição à mesa? Compartilhar sonhos, dialogar, dar presente, tá bom? Então vamos agora aos códigos da live da segunda-feira, tá bom? A gente fez uma introdução aqui, tá? Então começa aí. Minha família vem em primeiro lugar. Esse é o primeiro código. Minha família vem em primeiro lugar. Tem muita gente querendo salvar o mundo, mas esquece dos da sua casa. E aí lá em Timóteo fala, aqueles que não cuidam dos da própria casa são piores do que os descrentes, né? Então isso é forte, esse código. Foi falado sobre Sansão, tá? Na live, né? Que ele tinha força, mas não tinha inteligência. Então assim, a gente precisa conviver com gente certa. Sansão estava convivendo com gente errada, abriu o coração para gente errada, acabou perdendo o favor do Senhor. Porque no livro de Juízes, quando a gente for ler, se é que você já não leu, né? Foi Deus quem escolheu 12 juízes para tomar conta de Israel lá na terra de Canaã, quando Josué já tinha morrido. Só que o que acontece? Eles não conseguiram expulsar os povos de lá. E aí começou a dar um monte de problema, né? E aí a gente vai ver a história de Débora, uma mulher escolhida por Deus para governar sobre Israel. Olha como isso é forte, né? Gideão, que não se achava digno, e aí com uns 300 ele consegue expulsar o exército inimigo. A gente vai ver Jefté, em Juízes 11. Ele faz uma proposta para Deus, um voto para Deus, que depois ele se arrepende. Então a gente tem que tomar cuidado com os votos que a gente faz. Tudo a gente pode pegar código, gente. Eu estou falando aqui um resumo de Juízes rapidinho para você, tá? E aqui Sansão, né? A gente vê que ele não podia tomar vinho, ele tomou. Quebrou o princípio ali da temperança. Não podia, né, perder ali ele acabou perdendo sua força, né? Revelando o segredo que faria ele perder sua força. Ou seja, a gente não pode sair falando o que está no nosso coração para todo mundo. Nem por mais que eles insistam, né? Então vamos lá. Aonde a gente dedica tempo e atenção é o nosso tesouro. Anota esse código. Aonde a gente dedica tempo e atenção é o nosso tesouro. Onde está o teu coração, onde está o teu tesouro? Ou seja, onde nós estamos investindo tempo? É na família. Isso é importante a gente refletir. Então anota aí. O bem mais precioso que eu tenho é a minha família. Então é começar a investir na família esse mês, é para investir muito mesmo e manter esse investimento, tá? Vamos lá. A família é o fundamento de todas as coisas. Aí tem 3 coisas: casa, lar e morada. Anota aí. Casa é física, lar é emocional e morada é espiritual. Tá certo? É quando o Espírito Santo vem habitar. Existem 3 tipos de família, né? Os pais, o cônjuge e os filhos. E o tripé para a família funcionar. Qual é o tripé para a família funcionar? Planejamento. Anota aí. Planejamento. Organização e aprendizado. Então,
O que eu preciso fazer? Planejar, ter um planejamento familiar. Quantos filhos você vai ter? Você sente no coração, né? Vai casar, aí tem a questão do divórcio. Quando a gente chegar no livro do Luciano Subirá, eu vou tratar aqui rapidamente, porque o livro tem mais de 500 páginas. Então eu vou tratar dos assuntos que ele fala no livro, não todos, mas alguns para a gente entender. Então vou seguir aqui para a gente não perder aqui o material da live. Invista energia na sua família, que é a sua prioridade número 1. Investir energia na minha prioridade número 1, que é a família. Tá bom? Então vamos lá. Coloque como prioridade no seu coração seu tempo com seu cônjuge e filhos. Tá? Dê o seu melhor pela sua casa. Então, tem uma tarefa que eu vou lembrar a todos aqui, que é passar tempo de qualidade com cada pessoa da sua família. Não é passear junto com os 2 filhos, é passar tempo individual com um filho e tempo individual com o outro filho. Isso daí faz muita diferença. A gente ter o tempo individual de qualidade. Então coloca aí, preciso ter meu tempo individual de qualidade. E aí eu vou citar aqui uma história do Luciano Subirá que vem ao encontro aqui. A prioridade é a família em qualquer assunto. O Luciano Subirá teve uma vez que a esposa dele ficou grávida e o que aconteceu? Ela estava longe dos pais porque eles tinham mudado de cidade. Ela começou a se sentir mal, que ela queria estar perto dos pais. E o Luciano Subirá estava como pregador de uma igreja local. Ele falou, olha, orou, fez a oração dele e falou, minha esposa, se você quiser, a gente vai para uma cidade mais próxima para ficar perto dos seus pais. O que o Luciano Subirá fez? Ele colocou a família acima do ministério. Pode parecer uma decisão errada, mas ele priorizou o que Deus prioriza, a família, pessoas, as que ele mais ama. Ele colocou na frente do ministério, porque de nada adianta ele cuidar do ministério se a família dele não tiver cuidado. Aí a esposa dele orou e viu que não precisava fazer isso. Mas só do Luciano ter mostrado a importância que a opinião da esposa tem para ele, ganhou o coração da esposa. Então, às vezes, são pequenos gestos. Ele estava pronto para abrir mão do ministério dele naquela cidade e para outra, continuar pregando, sim. Mas deu valor ao pedido da esposa. E a esposa depois refletiu e acabou não querendo ir. Mas só a atitude de dar valor faz toda a diferença. Tá vendo? Então é um exemplo aí, tá? Vamos lá. O meu coração está naquilo que eu dou valor. Isso é um outro código aqui. O que o inimigo quer fazer? Ele quer destruir a família, né? O principal alvo do anticristo é a família. Então, por isso que o ataque é tão violento, né? E como eu vou proteger a minha família? Aí vem a questão dos princípios, tá? Se a gente não cuidar da nossa casa, a gente vai cuidar de quê? Se a gente não governar a nossa casa, não manter a harmonia em família, a paz em família, como a gente vai ter paz, não é verdade? A base precisa estar bem assentada. Então, por último, o último código da live de segunda foi: minha família é meu ministério. Anota aí, minha família é meu ministério. Eu preciso estudar sobre família. Bruno, eu preciso de livros sobre família. Eu preciso de conhecimento sobre família. Então eu vou te dar um aqui. Vamos lá. Um milagre da manhã para restaurar seu relacionamento. Esse livro foi indicado ano passado. Ele fala sobre relacionamento. Então coloca aí, preciso estudar sobre relacionamento. O livro dessa semana também é bem indicado, tá? Que é o do Luciano Subirá, O Propósito da Família. Tem vários livros sobre família, tá? E o importante é a gente estudar sobre esse assunto, porque as pessoas não têm conhecimento, né? De como é importante a gente saber o papel do homem, o papel da mulher, e qual a importância da família na sociedade como um todo. Então vamos para a modelagem, gente. Helena Tanuri, compartilha a live aí que agora os códigos vai ser ainda mais forte, tá? Vou começar aqui
falando do primeiro código. Agora anota aí, modelagem. Não confie na sua religiosidade. Busque um relacionamento com Deus. O único mediador entre você e Deus é Jesus Cristo. Então, não confie na sua religiosidade. Só porque eu vou à igreja eu estou salvo. Só porque eu vou à igreja eu estou adorando a Deus. Só porque eu vou à igreja eu já estou tranquilo. A igreja é o intervalo do jogo. É no dia a dia que o jogo acontece. Então, tá aí o código. Busque o relacionamento com Deus no dia a dia. A igreja é o intervalo do jogo só. Para quê? Para ouvir o técnico, né? O seu líder espiritual te dá alguma direção. Não é isso? Vamos lá. Ande com pessoas que vão te provocar mais sede de Deus. Explica melhor a pergunta aí, Zairo. Propósito da família, tá? Explica melhor essa pergunta, por gentileza. Então, andar com pessoas que estão com sede de Deus. Quando fala que a gente veio para ser sal, o sal é para gerar sede nas pessoas, sede de Deus, sede pela palavra de Deus. De nada adianta fazer curso de inteligência emocional, de produtividade, de monetizar a propósito, se não tiver intimidade com o Senhor. Esse é o nosso propósito. Conhecer Deus, estabelecer uma relação com Ele, individual. Intimidade é individual. Prosperidade é individual. Salvação é individual. Está escrito na palavra, cada um dará contas de si mesmo a Deus. É do 10:1, isso, o nome é O Propósito da Família, Luciano Subirá, tá? Então, olha só, a gente precisa ter sede de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Tem uma bênção na Bíblia que fala assim: o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. O que é isso? É buscar se sentir amado pelo Pai, porque nós somos filhos. Se a gente está chamando de Pai, nós somos o quê? Filhos. A graça de Jesus, para a gente parar de se sentir culpado, de se sentir para baixo. Gente, Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, porque iniquidade é quando o filho erra, tá? Levou sobre si todas as enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, não seremos, fomos. Então é só aceitar que a gente já foi perdoado, que a gente já foi curado. Se a gente aceitar isso, a gente vai cada vez mais se aproximar de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Eu já tive medo de Deus. Falei, nossa, tem nem como chegar perto. Isso é um erro, isso é um espírito religioso. Porque o Pai, ele está sempre de braços abertos para nos receber. Não precisa ter medo de Deus. É só você abrir seu coração, porque o que Deus quer não é faculdade, não é dinheiro, não é caridade. Ele quer o seu coração. Se a gente entender que Deus quer o nosso coração, tudo vai mudar. Tá? E Deus, aí a Helena Tanuri falando, Deus não quer apenas te curar, mas fazer de você uma ferramenta de cura. Então Deus quer fazer que você seja uma ferramenta de cura para trazer o reino de Deus à terra. Tá certo? Vamos lá, próximo código. Casamento feliz não brota do nada. Ele precisa ser cultivado. Cultivar o casamento. Tem gente que fala assim, não, mas eu não amo mais ele. É só amar, porque amar é decisão. Você já viu aquele filme A Prova de Fogo? Esse filme, ele mostra que é só você começar a servir, começar a interagir, começar a conviver que a intimidade vem. Entende? Então coloca aí, servir, interagir, conviver, intimidade. Começa servindo e o amor vai chegando. Você lembra daquela do início? É voltar ao primeiro amor. Sempre. Apocalipse fala isso. Tem contra ti que caíste, que perdeste o primeiro amor. Que é o propósito. Qual é o propósito do casamento? Fazer o outro feliz. Esse é o propósito do casamento. Fazer a pessoa feliz, realizar os sonhos divinos do coração dela. Por que eu falo sonhos divinos? Porque tem desejos que não é para ser realizado, porque ferem princípios. Se o desejo fere princípio, sai fora. Ou seja, não atenda, né? Vamos lá. O maior empoderamento feminino, educar bem a próxima geração de homens e mulheres. Então, as mulheres têm um grande papel na educação da geração, das gerações.
Tem um pensamento, se não me engano, do Voltaire, que ele fala: educa um homem e você educa um indivíduo. Educa uma mulher e você educa uma geração. Então o papel das mulheres é fantástico na educação das próximas gerações, né? E no livro do Luciano Subirá, tem um rapaz que ele faz a introdução, eu sugiro que você leia, para entender a história do mundo, por que a gente chegou mais ou menos onde a gente está. A gente precisa conhecer a história das coisas. Anota aí, eu preciso conhecer a história das coisas. Então no livro vai dizer que Jesus, ele trouxe um movimento social. O cristianismo veio para restaurar casamento, veio para valorizar a mulher. Jesus falou: mulher, vocês são imagem e semelhança do Criador. Na época elas sofriam vários tipos de preconceito, nem eram contabilizados. E Jesus chegou, revelou uma verdade muito forte para a mulher samaritana. A mulher pregou essa verdade, convertendo vários corações. A Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Várias mulheres patrocinaram, financiaram o cristianismo. Então, Jesus inaugurou esse movimento de família. Logo depois, Constantino oficializou o cristianismo e com isso surgiu o celibato. Os homens celibatários dizendo que não precisava casar, não precisava ter relacionamento para buscar Deus, etc. E aí Lutero vem com a reforma protestante dizendo: olha, Deus quer que o casamento seja, que ele aconteça. Porque está escrito: não é bom que o homem esteja só. E aí Lutero se casa. E aí provoca uma série de perseguição, de ataque, ele tem que ser isolado. E aí lá no exílio, Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão e começa a mostrar que o casamento é vontade de Deus. Deus falou: é o que Deus uniu, o homem não separe. Eles serão uma só carne. Então, Lutero resgatou a palavra de Deus, mostrando que Deus é a favor do casamento. O casamento é uma instituição divina. Tá? E aí depois, passam-se os anos, vai vir uma revolução. Olha só o grande problema que aconteceu. Os homens foram para a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, principalmente na Segunda. E as mulheres ficaram sozinhas com os seus filhos. Aí foi um grande problema. Quando o homem apostou na guerra, ele começou a destruir a família. Porque eles morriam na guerra, as mulheres ficavam sozinhas, tinham que cuidar dos seus filhos, tinham que trabalhar. E aí é onde surge um monte de deturpação. Onde vai começar feminismo, onde vai começar aborto, onde vai começar uma série de tragédias na família. Mas por quê? Porque o homem foi para a guerra. E Jesus não falou para ir para a guerra desse jeito. Jesus falou para cuidar da família. Então, e aí foram surgindo várias situações que hoje em dia a gente vê a bagunça que está. Mas olha a causa, olha a origem disso. Foi quando o homem saiu de onde não devia ter saído. Tá? Então que cada um possa compreender o seu papel na família e estudar a história, né? Para a gente entender o porquê das coisas, né? Então vamos lá. O cristianismo começa dentro de casa. O cristianismo começa dentro de casa. Fala aí, Selma. Meta 120 hoje, hein? Vamos compartilhar a live aí. Aprenda a ler o que você está assistindo. O que é isso? É a gente começar a ver os códigos que o filme está querendo instalar. Se a gente olhar uma novela, por exemplo, a gente vai ver um monte de código de destruição de família. Quando vê a cultura americana de Hollywood, você não vai ver praticamente nenhum filme valorizando família. É briga, é os ricos que parecem maus, então quer dizer, a riqueza tem que ser condenada, é briga de casal e depois vira um monte de adultério. Hollywood acabou trazendo essa cultura da perversão, a ponto deles legalizarem o divórcio, que antes não tinha isso, né? Então a gente vai vendo que a falta de posicionamento dos filhos amados de Deus faz com que o mundo vire uma bagunça. Quando Jesus fala que eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que é a luz de todas as áreas, do governo, da economia, do esporte, da ciência, da filosofia, da psicologia. O cristão não é só religião. Esse é um dos maiores erros dos cristãos. É achar que é só religião, que é só casa, igreja, igreja, casa.
Esse foi um dos maiores tiros no pé. Não sei de onde veio essa ideia, mas está acabando com a sociedade. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Tem um livro que vai falar. Ó, leitura obrigatória para quem quer desbloquear esse negócio aqui, ó. Template social do Antigo Testamento, Landa Cope. Esse livro aqui, ele vai mostrar que o cristianismo, ele precisa estar em todas as esferas da sociedade. Governo, economia, ciência, igreja, família, educação, comunicação, artes e entretenimento. Precisamos de um Jesus supremo. É isso que está faltando. O cristão entender que ele veio para governar a terra, não só a igreja e a casa, né? Então vamos lá. Continuar os códigos da Helena Tanuri aqui. Esse aqui você até já sabe. O casamento não é um jogo de tênis, mas um jogo de frescobol, né? É apoiar as decisões, é patrocinar, é estar junto, é suportar. Quem não assistiu a live da esposa do Darlan Souza, faz a gentileza de assistir, que você vai ver o poder que tem o perdão. Ela foi traída, mas ela não desistiu do chamado do Senhor. Ela perdoou e restaurou o relacionamento, e hoje eles são um casal forte em Deus. Livro esse aqui, ó, Template social do Antigo Testamento, Landa Cope, tá? Vamos lá, próximo código. Não existe relacionamento com Deus sem dependência dele. Precisamos depender de Deus. Gente, quem não assistiu, vai lá, Clube 459, anota assim, como é que é o nome dela? Agora até me fugiu. Mas é a esposa do Darlan Souza. Gente, você vai ver o que essas mulheres fizeram pelos seus homens. Se não fosse essas mulheres, os homens estavam perdidos, tá? Então, mulheres, vocês têm a missão de resgatar seus homens. Ah, Bruno, mas eu divorciei, mas eu não tenho mais marido. Então, divorciou? Lembra de Jesus. Vai e não peques mais. Mas, Bruno, divorciei por outro motivo, ok. A Bíblia, Moisés lá autorizou o divórcio em caso de adultério, em alguns casos lá. Mas a gente não vai entrar no mérito, porque quando a gente entra nesses assuntos... Isso, Ingrid Pila, o nome dela. Anota aí, Clube 459, Ingrid Pila. Por quê? Nós não somos ninguém para julgar uns aos outros. Então, quando vai se falar de relacionamento, é você e Deus, sabe? É você e Deus, tá bom? Então, a gente não vai entrar aqui no mérito de quem tá certo, quem tá errado, né? É isso aí, a Rochelane falou, é o testemunho que ela deu de escutar a voz de Deus. Para ela, o que ela queria é obedecer a Deus. Então, ela falou, Deus, você quer que eu ore por ele? Vou orar. Você quer que eu interceda, quer que eu perdoe, eu vou fazer, né? Então, gente, todas as lives, tá? Do série Sabedoria Feminina, vale a pena você assistir, porque cada uma trouxe um ensinamento, né? A da Aline Kundi, que foi a primeira, ela trouxe o ensinamento de viver o chamado do Senhor, né? De abrir mão de bens materiais para viver a promessa de Deus. Aí depois veio a Carol Marçal, ensinando que a gente tem que guardar o nosso coração, que a nossa responsabilidade é guardar o coração. E a responsabilidade dos outros, o que eles falaram, o que eles fizeram, a gente não precisa se sentir culpado porque alguém nos maltratou, nos humilhou, nos violentou, nos abusou. Isso é responsabilidade deles. O importante é a gente guardar nosso coração, né? E aí vieram várias mulheres trazendo aí fortíssimos ensinamentos. A Elis Freitas falou muito da questão de ela falou de Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem, ou seja, a pessoa que entrega a sua vida a algum homem. Infelizmente tem casais que fazem isso, né? E entrega a sua vida para um homem. Não, é para Deus que entrega. Então, confiar em Deus, né? E como diz Jeremias também, bem-aventurado o homem que confia em Deus e cuja esperança é o Senhor. Então, confiar nas pessoas, ok, mas não confiar a sua vida às pessoas, esse é o erro. Então a Elis trouxe, esse foi um dos códigos, tá? Mas teve muito. Aí depois teve a advogada Thaís Lima, que falou sobre posicionamento, para a gente aprender a se posicionar na vida, parar de
ficar rodando, é decidir lá o que a gente quer realmente. E várias lives, eu não vou comentar aqui, senão dá outra live, tá bom? Mas é isso, vamos lá. Não desautorize seu marido na presença dos filhos. Quem apresenta autoridade masculina para os filhos é a mulher. Gente, vários homens bananas nasceram porque a mulher desautorizou o homem na frente dos filhos. A mulher desprezou a opinião do homem na frente dos filhos. A mulher xingou o homem na frente dos filhos. A mulher falou mal do pai dos filhos. A mulher... Tem casos tão graves que teve uma mulher que ficou falando tão mal do marido que a filha começou a gostar de menina. Olha só como isso é sério. Não fale mal do seu cônjuge. O ideal é não falar nunca, né? Porque a palavra pode ser bênção ou pode ser maldição. Então, você está falando mal do seu cônjuge, você está profetizando maldição na vida dele. Toda vez que você fala, você é um preguiçoso, amaldiçoou. Você não me dá valor, amaldiçoou. Você não me valoriza, você não me ouve, está amaldiçoando. Então, como eu abençoo o Bruno? Você fala assim, Senhor, transforma a vida dele. Porque é o Espírito Santo que convence. Não é a gente. Transforma a vida dela, Senhor. Jejua por ela, por ele. Porque é o Espírito Santo que convence. Esse é um outro erro. Querer mudar na força do braço. Porque eu já falei 300 e agora tu vai fazer. Não, é o Espírito Santo quem convence. Então é pedir a quem tem poder. Né? As mulheres precisam se sentir amadas e valorizadas. Então os homens, por gentileza, né, valorize sua esposa, valorize as vontades dela, valorize o que ela quer, realize os sonhos dela. E os homens precisam se sentir respeitados e apreciados. Mulher, jamais desafie o homem. Não faça o que é para ele fazer. Não roube a autoridade dos homens. Então, que a gente aprenda, mulheres, respeitar e apreciar seu homem. E homens, amar e valorizar. Valorizar. Olha os centelhas aí chegando. Teve um evento top ontem lá na Barra da Tijuca. Os centelhas fizeram a fogueira do reino lá. O nome do movimento é Centelhas do Reino. Gabriel tá aí. Cada um trouxe o que queima no seu coração lá no evento. Que a gente possa entender isso, gente. A gente está sendo chamado para expor. Para se expor. Para entregar uma mensagem. Cada um de nós aqui. Cada um de nós tem algo muito precioso para entregar. Né? E realmente, ninguém muda ninguém, né? Somente nós podemos mudar a nós mesmos. Vamos lá. Esse código da Helena é muito forte. Na medida que a gente cresce o relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos são ajustados, são transformados. Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, melhores são todos os outros relacionamentos. Outro código, não terceirize a educação dos seus filhos. Tem muita gente que está terceirizando. Não, vou botar numa escola evangélica, porque aí lá ele vai aprender Bíblia. Está errado, hein? Esse pensamento. É nós, pais, que devemos ensinar o evangelho para os filhos. Está escrito lá, não cesse de falar desse evangelho, em pé, deitado, sentado. Não cesse de falar. É dever dos pais ensinar evangelho. Não é do colégio evangélico, não é da igreja. Tem gente botando para a igreja. Não, lá na igreja meu filho vai aprender Bíblia. Ok, ele vai lá para quê? Ele vai lá para o intervalo do jogo, para comungar com os amiguinhos, para ter um momento de comunhão. Mas é você que ensina. Eu sou do Rio de Janeiro, sim, tá? Petrópolis. Então vamos lá. Agora esse código para mim foi o mais forte. Esse código aqui para mim resume a semana, tá? Porque ela revelou uma armadilha do inimigo, que eu nunca mais vou esquecer desse código. Então já anota esse código agora. Muitas vezes, Satanás coloca suas mentiras na sua mente em primeira pessoa para que você acredite que é você que está pensando aquilo. Gente, esse código para mim já foi uma metanoia. Satanás coloca na sua mente
mentiras em primeira pessoa, para você pensar que é você que está pensando. Como assim, Bruno? Explica mais. Quando você fala assim, eu não consigo, não vai dar certo, eu acho que não tem como. Sabe esses pensamentos que vêm com eu? Às vezes é o inimigo que está colocando esses pensamentos, não são seus. Eu vou ter que desistir desse projeto. É o inimigo colocando em primeira pessoa. Eu acho que a vida não faz mais sentido. Esse pensamento não é nosso. É o inimigo colocando em primeira pessoa para você pensar que é você. Acho que não vou levantar hoje cedo não, porque esse código aqui para mim foi tipo a metanoia. Porque quando a gente começa a ver quem é que está falando, né? Então, a partir de hoje, multiplica esse código aí para as pessoas, porque ele vai querer colocar coisas em primeira pessoa na sua cabeça, para você pensar que é você, tá? Que o inimigo, ele trabalha onde? Em cima da nossa dor. Por isso, não vale a pena chorar pelo inimigo. Vale a pena derramar as lágrimas pro altar, porque o inimigo, ele vai pegar suas lágrimas e vai... tá nem aí. Mas Deus pega as lágrimas, guarda no odre, e começa a fazer o trabalho de restauração, né? E aí o pensamento que o Pablo Marçal aprendeu com ela, hein? Olha só, o passarinho da tentação pode até pousar na sua cabeça, mas não permita que ele faça ninho. Esse aí provavelmente o Marçal pegou com a Tanuri. A tentação é igual um passarinho pousando na cabeça. Se deixar fazer ninho é porque virou pecado. Ou seja, a gente chegou à tentação, já tira o passarinho da cabeça. Tem gente que está deixando fazer ninho. E aí o pecado vai habitando, né? Vamos lá. O inimigo teme quem conhece o poder da oração e da palavra. O inimigo tem medo de quem ora, de quem dobra os joelhos, de quem conhece a palavra. A sua dor de hoje é o seu estímulo de amanhã. O seu problema de hoje é o seu ministério de amanhã. Seu problema de hoje é o seu ministério de amanhã. Forte, né? Vamos lá. É a palavra de Deus que te sustenta no dia mau, né? Então, gente, esses aí foram os códigos da Helena Tanuri. Tá? Tem vários outros aqui, mas acredito que só vou trazer mais dois, que é muito forte também. Esse aqui é forte. Ó. Se Deus não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Às vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Ou seja, Ele vai permitir que algo ruim aconteça, mas Ele vai te livrar lá durante aquele processo. Ele vai te livrar dentro do processo, no olho do furacão. Isso é muito forte também, né? Então, gente, tá aí. Os códigos da Helena Tanuri. Agora vamos pro filme. Quem viu o filme, deu umas risadas aí, né? Porque o filme é bem engraçado. Compartilha a live aí, gente. Vamos bater 100 pessoas aqui na live. O filme, gente. Um Divã para Dois. Conseguiu assistir? Então vamos lá. Casamento é igual investimento. Quanto mais a gente investe, mais retorno você tem. Né? O que a gente está investindo no nosso casamento? A gente está investindo tempo de qualidade, sorrisos, lembrar das histórias, lembrar das tretas. Ou a gente está isolado, só pensando no trabalho, só pensando nas coisas do mundo. Né? E aí vamos aos códigos do filme. Né? Nunca é tarde quando há vontade e motivação. Quer dizer, a mulher já anos sem ter relação sexual com seu marido, já estava, né, bem frio o relacionamento, e ela persistiu, ou seja, basta um para poder restaurar o casamento. Então ela vai e compra uma terapia de $4.000 lá com o rapaz, e ela decide ir sozinha mesmo que o esposo não vá. Então tem horas que a relação do casal está tão morna que é preciso alguém tomar uma medida drástica para salvar o casamento.
Se a relação está fria, é preciso ter uma medida drástica. O que é medida drástica, Bruno? Pode ser uma viagem a dois, pode ser, mas eu não tenho condição, mas é a medida drástica. Pode ser um jantar, pode ser, olha, deixa os filhos com os avós e vamos, esse dia é nosso. Às vezes só está faltando isso para reacender a chama, né? E aí, qual é o primeiro passo para restaurar o casamento? É identificar o estado atual do casamento. Lá no filme, eles vão para terapia. E eles nem sabiam como eles estavam. Eles estavam tão preocupados com o trabalho e com outras coisas que eles nem sabiam como é que eles estavam. Peraí, como nós estamos? E aí o terapeuta começa a fazer perguntas e eles identificam o estado atual. Então é preciso que a gente tenha reunião de alinhamento. E aí eu sugiro que você assista a live do 459 da Jéssica Monteiro, esposa do Nésio Monteiro, que ela ensinou que a gente precisa ter reunião de alinhamento. Antigamente eu falava DR, que é discutir o relacionamento. Agora atualizei. Agora não é discutir o relacionamento, agora é reunião de alinhamento. Olha só como é que fica muito mais bonito, né? O filme é Um Divã para Dois. Então, reunião de alinhamento. Vamos fazer aqui a reunião de alinhamento. Olha só como é que é bonito o nome. Aí a esposa fala, nossa, mas que é isso? Reunião de alinhamento? Não, vamos alinhar aqui. Né? E aí, como eles não estavam tendo intimidade sexual, eles estavam sendo só amigos. Né? E o filme deixa muito claro que até os melhores casamentos têm momentos complicados. É isso aí, Selma e o Zaire pegaram o código. Não é mais DR, agora é RA. Reunião de alinhamento. Então, gente, vai ter momento complicado mesmo. Tá? E o orgulho, eles não se falavam por orgulho. O marido acordava, pegava o jornal, hoje em dia geralmente é celular, tomava seu café e ia pro trabalho, não perguntava como a esposa estava, não dava beijo, não abraçava. Aí no final do filme, que ele já estava tratado, a primeira coisa que ele fez ao acordar foi dar um beijão. Quer dizer, não a primeira coisa, mas ele tomou o café e deu um beijão na esposa. Então, precisamos de tratamento. Sem orgulho. Todos nós precisamos. Bruno, mas eu preciso de terapia? Terapia de Deus primeiro, né? Essa ideia parece briga. Então, terapia de Deus é falar com Deus, é orar pelo seu cônjuge. Orar pelo seu cônjuge. Faz igual a... Como é que é o nome dela? A esposa do Darlan. Ingrid Pila fez. Vou resumir a história dela, não vou aguentar não. Então, ela se apaixonou pelo Darlan. E o Darlan não conseguia se firmar num relacionamento. Só que ela começou a receber direção do Senhor. Ora por ele. Então ela começou a orar por ele sem estar casado. E aí ele acabou entrando no outro relacionamento. E Deus falou, continua orando por ele. Porque essa mulher é bênção na vida dele. Aí ele, como assim é bênção na vida dele? É uma outra mulher, eu que quero estar com ele. E ela continuou orando, obedecendo a Deus. Até o momento que eles se separaram. E ele passou a dar mais valor para a mulher, conheceu a família do Darlan, visitou, e aí ele acabou cometendo traição, e ela perdoou, e falou, continua orando por ele, não desiste, e ela sofreu, e ela chorou, e ela continuou orando, e aí o Espírito Santo falou com ela, ore por exposição, ore por exposição. Como assim orar por exposição? Às vezes você não vai entender o que o Espírito Santo quer, mas é ore por exposição. E ela começou a orar, ficou a madrugada toda orando, por exposição, enquanto ele estava no Réveillon. E aí, lá na frente, ela entendeu, porque ele traiu ela de novo, e aí achou que não ia dar certo, ela perdoou de novo a traição, e o Espírito Santo continua orando, até o dia em que o coração dele estava tão ruim, do Darlan, que ele falou, olha, a gente, mesmo que você não queira ficar comigo, na verdade não, tem um detalhe muito importante. A Ingrid, ela estava tão mal com essas traições que ela resolveu, isso antes de casar, tá? Ela resolveu falar assim, Deus, eu não aguento mais, até o fim do ano, se não tiver resposta tua, que ele é a pessoa certa para mim, eu tô fora. Ou seja, ela abriu o coração para Deus falando isso. Quando ela fez isso, de repente o Darlan parou na frente da loja que ela estava e falou, olha, a minha família quer te conhecer. Aí ela falou, tá aí a resposta de Deus. Então não é para eu desistir dele. O tempo todo ela estava orando. E aí, por fim,
Ela sofreu a traição e depois de ter sofrido muito e ela ter pedido para Deus mostrar se era realmente aquilo que ele queria para ela e para ele, Darlan chegou e falou todas as besteiras que ele tinha feito. Falou, ó, você vai saber por mim agora. E aí a Ingrid falou, na hora que o Darlan estava confessando os pecados dele para ela viu saindo dele um peso, saindo dele uma coisa ruim. E a partir dali eles se casaram e hoje ela está grávida, vai ter a Manuela, a filha. Mas é um exemplo do que uma mulher pode fazer por um homem. Então assiste essa live aí, Ingrid Pilo, tá? Próximo código do filme. Voltar a se tocar, a se abraçar. Às vezes o casal não está dormindo de conchinha mais, não está se fazendo carinho, porque às vezes até esquece. O homem é tão avoado que às vezes ele esquece até de fazer carinho na esposa, né? E às vezes um dos dois não gosta de toque físico, ou seja, precisa voltar a se abraçar, precisa voltar a se tocar, né? A dormir juntinho. O pastor Aloysio, ele fala, terapia de dormir juntos, sem roupa. Terapia para casal, que não se relaciona há um tempo. Nenhum casal está condenado a falhar, né? Então, gente, é muito simples, né? Paulo apóstolo falou assim com a gente. Falou assim, que o casal não fique muito tempo sem se relacionar para que o inimigo não tenha vantagem. Se o casal não desfrutar um do outro, o inimigo vem e manda as flechas, as setas. Por isso que a gente não pode ficar sem se relacionar por muito tempo, né? Então vamos lá. Mulheres querem fazer amor, homens querem fazer sexo. O segredo está em fazer sexo com amor. Então já junta o útil com o agradável, né? Sexo com amor. Quando um dos cônjuges está mal, é dever do que está bem ajudar o que está mal, porque o casal é uma só carne. Então quer dizer, se um está mal, é dever do cônjuge chegar, ó, vamos lá, né? Vamos lá, código do filme, tá? Que a gente está falando aqui. Próximo código. A arma mais poderosa de um casal se chama diálogo. Diálogo é a arma mais poderosa. O casal é uma mente mestra. Deus, você e seu cônjuge, tá? Aliança, cordão de 3 dobras. O casal é um cordão de 3 dobras. Deus, você e seu cônjuge. Tá? É uma mente mestra. Então, no casamento, coloca aí, eu preciso dar muito e receber muito. No casamento, eu preciso dar muito e receber muito, tá? A gente precisa fugir da mesmice sem quebrar princípios. Fugir da mesmice sem quebrar princípios. Senão aí já era. O que é o bom casamento? Ele é igual o vinho. Ele melhora com o tempo, tá? E quando a gente não consegue resolver os problemas do casamento sozinhos, é porque está na hora de pedir ajuda, né? Então, lar significa lealdade, amor e renúncia. Isso é um lar. Lealdade, amor, renúncia. É o significado de lar. A gente tem que ser leal, verdadeiro. Precisa amar, que é não desistir da pessoa. Quem ama não desiste. Anota esse código. Quem ama não desiste. Quem ama não força a mudança. Quem ama aceita. Quem ama dá exemplo. Quem ama perdoa. Já tá lá, né? Tudo suporta, tudo sofre. Mas eu não sei se é amor, Bruno. Anota aí. Para amar, leva-se uma vida toda. Para amar, leva-se uma vida toda. Casamento dá trabalho. Não é fácil, não. Tá? E aí o código muito forte do filme é esse aqui, ó. Casamento não é romance. Casamento é amor incondicional. Olha como isso é forte. Tem gente que pensa que casamento é romance. Não, é amor incondicional. Então é ter sensibilidade no casamento para saber o que aquele olhar, o que aquela frase representa. O que aquele silêncio representa, né? E é isso, a intimidade se desenvolve com o relacionamento. Aí no filme o casal, depois de várias crises, entende que eles são a joia mais preciosa um para o outro, né? Então, eles testaram coisas novas, né?
Mas os testes precisam ser sem quebrar princípios, senão você quebra a aliança, né? Quebrou princípio, quebrou a aliança. Casamento é aliança. Então, no final, o casal entende que eles precisavam de novidade de vida, sair da rotina, sair da mesmice e viver um relacionamento de intimidade, né? De intimidade. Então, beleza, gente. Tá aí o filme. Vamos para a mentoria do Top Empresários. Compartilha a live aí. É os códigos da gestão, tá? O Felipe Sintra, que é o CEO da plataforma internacional, ele trouxe aqui alguns códigos de gestão. Então, o que ele falou? Que a gente precisa fazer gestão, porque sem gestão não tem liberdade. Anota esse código. Sem gestão não tem liberdade. Se você não fazer gestão financeira, você não tem como ter liberdade. Gestão da saúde, vai acabar tendo que ficar comprando coisa na farmácia. Se não fizer gestão espiritual, que é a conexão divina, você vai ficar fraco espiritualmente. Se não fizer gestão emocional, vai ficar pesado, vai ficar tenso, porque a emoção que a gente não resolve aqui e aqui, ela vira doença no corpo. Por exemplo, a pessoa está triste, problema de pulmão, a pessoa está com faringite, está guardando muita coisa, não está botando para fora. Dor de cabeça, a pessoa está com muito pensamento. Raiva, ataca o coração, não, ataca o intestino, dá problema de estômago, dá azia. Aí a pessoa, foi o camarão que eu comi. Não, foi a raiva que você tava quando você tava comendo. É a pessoa que envenenou o camarão e não o camarão que envenenou a pessoa. Olha como isso é forte. As nossas emoções, elas somatizam. Então resolve tudo, gente, na cabeça e no coração. Resolve com a palavra de Deus. Perdoa, respira, manda oxigênio para o cérebro, acalma, desfruta. Mente de governo é uma mente que desfruta todo dia. Deixou de desfrutar, virou escravo de novo. Anota isso. O que eu preciso, Bruno? Controle mental absoluto. Mentalidade de governo. O que é mentalidade de governo? É você desfrutar todo dia, porque Deus falou, desfruta. Se você não desfrutar um dia, você virou escravo de novo. Tá bom? Governante é aquele que desfruta, tá? E aí o Felipe Sintra, ele falou que ele deu uns códigos aqui para que a gente possa ter empreender com sucesso, tá? Então eu vou falar aqui para finalizar essa parte dele, os códigos do empreendedorismo, tá? Foi o Felipe Sintra que falou. Primeiro, prejuízo é lucro. Prejuízo é lucro. Ou seja, o que significa isso? Significa que todo prejuízo que a gente tiver, na verdade, é um aprendizado, é uma experiência. Então, você não perdeu, você aprendeu. Segundo driver, venda é relacionamento. Venda é solucionar problema. Vender é bom. Então, a gente precisa destravar esse negócio de venda. Se a gente não gostar de venda, a gente não vai prosperar. Então, é trabalhar. A gente aprendeu que vendedor passa a perna nos outros, que vendedor adultera as coisas. Não. Vendedor soluciona problema. Vender, se relacionar, vender é bom. Terceiro driver. Olhe para o dinheiro como algo bom. Tem gente que está demonizando o dinheiro. Só que o dinheiro foi criado por Deus. Aí tá lá. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é... O que é amar o dinheiro? É colocar ele acima de Deus. Então, dinheiro é bom. Quarto driver. Ganhe dinheiro na compra. Então, quando for comprar algo, você tem que ganhar dinheiro ali. Compara o preço da internet com o preço da loja. Veja se você vai estar ganhando desconto, negocie, peça desconto. Quinto código, adaptabilidade. É a gente se adaptar à situação que a gente está vivendo no mundo, nos negócios, na empresa. Às vezes vai ter que fazer uma redução da empresa para poder aguentar, demitir, enfim, faz parte. Ter olhar de dono. Isso é uma visão empreendedora. Mesmo você que está na CLT, você começa a olhar como dono. O que é isso? Conhecer todo o processo da empresa. Tá? Resolver problema rápido. Isso é uma habilidade do empreendedor. Ele não demora. Teve o problema, ele já dá a solução. Vou delegar, vou fazer eu mesmo, vou ligar,
tá? Então, resolver problema rápido. E por último, ser generalista, tá? Ser generalista. O que é isso? É saber um pouco sobre tudo, em vez de saber muito sobre uma coisa. Ser generalista é saber um pouco sobre tudo, ao invés de saber muito sobre uma coisa só, tá bom? Então, o que o Felipe falou? Para destravar, você tem que se expor. Para destravar, você tem que se expor. Senão não destrava. Bruno, mas eu tenho medo. Medo de quê? De errar? Não, medo de falhar. As pessoas não se expõem porque tem necessidade de aprovação, porque acha que não tem nada para compartilhar. Mas na verdade nós temos tanta coisa para compartilhar. Qual é o assunto que queima no seu coração? Família, finanças, algo que você queira ensinar. É isso. E ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: se a gente não tiver clareza do que a gente quer, a gente vai procrastinar. Olha como essa frase é forte. Se a gente não tiver clareza do que a gente quer, a gente vai procrastinar. Você sabe o que você realmente quer? Sabe? Então vou te perguntar, o que você quer comprar que custa mais de 10 mil reais? Se você não me respondeu agora, você não tem clareza do que você quer. E aí vai ficar procrastinando. Então anota esse código. Sem clareza do que você quer, você procrastina. Por isso que as pessoas estão procrastinando. Elas não sabem o que elas querem. Forte, né? E aí é o seguinte. Objetivo claro, mais recompensa clara, produção de dopamina. O hormônio de novidade de vida. Então eu preciso saber o que eu quero. E aí, definir uma recompensa para quando eu conquistar. Porque cada micro resultado, gente, tem que ter festa, tem que ter comemoração, tem que ter vibração. Olha, consegui correr 5 km, consegui ler o livro, consegui fazer jejum, consegui tomar banho na água fria, consegui fazer a modelagem, consegui não discutir hoje, consegui comer só fruta e não comer doce, consegui acordar cedo, consegui economizar dinheiro. Comemore os micro resultados, tá? E tenha clareza naquilo que você quer. Isso é fundamental, porque como sua mente vai trabalhar para ser milionário se você não tem clareza do que você vai fazer com 1 milhão? Ah, é? Então, tenha clareza do que você quer. Você quer ser milionário? Tá claro isso. Você sendo milionário, você vai morar onde? Você vai ter quanto de renda passiva, de patrimônio, carro? Você vai aplicar quanto? Você vai alugar, vai ter lugar? Clareza do seu sonho. Traga clareza e peça a Deus que abençoe seu plano. É assim que funciona. É Deus quem dá o direcionamento. Porque está escrito assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito para lhe dar o fim que desejais. Não é isso que está escrito? Vamos confirmar. Deixa eu ir no Google aqui, gente. Gente, vai no Google. Você está com dúvida do versículo? Vai no Google. Então, ó, eu é que sei os pensamentos. Vou ler aqui certinho. Olha só. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Gente, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Se você não souber, como é que Deus vai te dar? Está aqui. Para vos dar o fim que desejais. Clareza. O que eu quero? Eu preciso definir. Senão eu vou procrastinar. Tem gente que não está fazendo dinheiro porque não tem clareza do que quer fazer com dinheiro, né? E a gente vai encerrar a live, gente, falando aqui do livro da semana, tá? Tem a live do Pablo lá que começou, então o pessoal poder ir, né? A aula está aberta. Então vamos trazer aí Propósito da Família, Luciano Subirá, tá bom? Então assim, gente, esse livro, ele tem mais de 500 páginas. Então não dá pra gente falar tudo, tá? Eu vou falar o que mais me chamou a atenção, tá bom? Então vamos lá. Você fala com o seu cônjuge só quando dá problema ou quando as coisas estão bem, você fala também. Porque Jesus
lá no Apocalipse, ele fala o jeito que a gente deve falar com as pessoas. Tá bom? Então olha só. Como Jesus fala no Apocalipse? Presta atenção. Elogio primeiro, correção e elogio depois. Se a gente pegar isso, nossa vida se transforma. Apocalipse, Jesus tem 7 cartas para 7 igrejas. Ele fala com a gente para elogiar primeiro, corrigir e depois elogiar. Será que a gente tem feito isso? Vou te dar um exemplo. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Tem perseverança. Está só elogiando. Aí depois vem a correção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, brevemente verei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Veio a correção, depois do elogio. E aí depois veio um novo elogio. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Apocalipse 2, versículos 3 a 6. É assim que a gente precisa agir no nosso casamento. Elogia, corrige e elogia de novo. Não, mas o pessoal como é que faz? Já sai criticando, já sai falando com raiva, já sai alterando a voz, já sai... Aí não dá. Então, os 4 pilares do casamento. O livro que está ensinando isso. É isso aí, a Vânia pegou o código. Elogio potencializa. Então, gente, a técnica do sanduíche, a Selma colocou elogio, correção, elogio. Isso também é para feedback na empresa. Isso é para você falar com seu filho. Isso é para falar com todo mundo, porque Jesus está falando assim com a gente. Elogia, corrige, elogia. Agora vamos para os 4 pilares aqui do casamento. Primeiro deles, anota aí, parceria. O que é ser parceiro? É fazer tudo junto. Ou quase tudo junto, né? Tudo não dá. Casal fazer as coisas junto, planejar junto, finanças junto, sonhar junto, querer fazer as coisas junto, tá bom? Segundo pilar, suporte. É você suportar os defeitos da pessoa, é você ter paciência com a pessoa, é você aprender a lidar com as diferenças da pessoa. Isso é o suporte. Então, já teve parceria, beleza, aí tem que ter suporte. Segundo pilar. Terceiro pilar, cuidado. O que é o cuidado? É a gente servir, dar carinho, ter consideração, né? É a gente não deixar o coração dormir irado, né? Não se põe sol sobre a sua ira. É resolver as brigas no mesmo dia, né? Não, os comentários estão aparecendo de casa. Então, parceria, suporte, cuidado e proteção. Proteção, que aí é orar pelo cônjuge, né? É ter relacionamento com o cônjuge, se relacionar para proteger. Então, são os 4 suportes, os 4, né, pilares do casamento. Parceria, suporte, cuidado e proteção. Isso aí o Luciano Subirá falou muito bem, tá bom? O Luciano falou de aliança, tá? Que a aliança, o casamento é uma aliança entre nós, o Senhor, entre os 2 cônjuges e o Senhor, tá bom? Então a aliança não é para ser quebrada, tá? Então o matrimônio é denominado uma união divina, tá? Não é só os 2 que estão fazendo a aliança, Deus também faz essa aliança, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa que o Luciano falou. Ele falou, Deus não dá nada para quem não valoriza. Ou seja, para que a gente possa prosperar, a gente tem que valorizar, tem que dar valor, né? Quanto mais investimento a gente fizer, como a gente falou, né, no casamento, mais a gente vai prosperar. Só ligar aqui a tomada, senão vai desligar aqui.
Então, vamos lá. Deus deseja salvar as famílias. O Luciano, ele falou, né, que Deus não se agrada do divórcio, né? As escrituras, elas defendem muito o casamento, né? Por quê? Porque a família, olha só como isso é forte, gente. Na família é que a gente aprende a se relacionar com Deus. Por isso que Deus defende a família. Então, olha só. Se a família não tiver resolvida, a relação com Deus fica prejudicada. Por isso que Deus, ele investe tanto na família. A família tem prioridade no plano de Deus. Deus criou a família para dar certo. Então, é importante a gente estudar sobre família, né? Tem pais que às vezes fazem coisas sem perceber. Às vezes o pai vai tomar banho junto com o filho. Gente, isso desfigura a relação de pai e filho. A gente tem que tomar cuidado com certas atitudes, né? O homem que vai dar carona para a mulher está desonrando seu casamento. Então, se você... não, mas é só carona. Gente, o mal é sutil. Então, a gente precisa estudar sobre princípios. Dar carona para alguém do sexo oposto sem mais ninguém está ferindo o princípio da fidelidade. Mas, Bruna, não fez nada. Só de estar junto já começa ali a ter uma interação. E depois da interação vem a intimidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com certas coisas. Certo? O Luciano falou da questão de honrar os pais. Honrando nossos pais, a gente tem paz e prosperidade. Desonrando, a gente tem o inverso, né? A gente vai ter escassez e guerras, né? Vamos colocar assim, conflitos, né? Uma coisa muito interessante que o Luciano falou foi o seguinte, que a gente precisa ser reprogramado segundo os princípios da palavra de Deus. Reprogramar nossa mente segundo o que Deus falou. Instalar os drivers da palavra de Deus, né? Então, quem é solteiro precisa aprender tudo sobre casamento antes de casar, né? Os nossos erros vão ser perdoados, mas eles deixam consequências. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que aconteceu com ele? Ele errou quando matou Urias para ficar com Batseba. E qual foi perdoado? Sim, mas teve consequência. Qual foi a consequência? Davi, a espada não se afastará da tua família. Então, todo pecado vai trazer consequência. Vai ser perdoado sim, mas tem a consequência, né? Então, o Luciano Subirá, ele falou o seguinte, a Trindade é o mais perfeito modelo de família. Então, Deus já existia como família. O Espírito Santo, a mulher, ela tem um papel de representar o Espírito Santo, que é aquela que consola, que é aquela que conforta, que é aquela que convence do pecado. Então, o papel da mulher é convencer os filhos do pecado, porque é o Espírito Santo agindo. E o papel do pai é proteger, é prover. Claro que o pai também vai dar a correção, porque Deus repreende a quem ama. Então, conhecendo a palavra, a gente se relaciona melhor em família, tá? O Luciano também falou de pessoas que colocam a família em terceiro lugar. Tem gente que coloca Deus em primeiro lugar, tá certo, mas coloca trabalho em segundo lugar, tá errado. Depois de Deus vem a família, depois da família vem o trabalho. Então foi muito interessante quando ele colocou essa ordem aqui: Deus, família, trabalho. Tem gente que colocou Deus, trabalho, família, aí vai desandar. Tem gente que coloca Deus, igreja, família. Tá errado também. Então, ele falou de muita gente que quer salvar todo mundo lá fora, mas esquece de dentro de casa. Então, Deus, família, trabalho. Certo? Vamos lá. O que mais que o Luciano falou? E falou assim, ó. Se você se considera um discípulo de Jesus Cristo, você deve obedecer a sua palavra. As Escrituras revelam um padrão divino para a família, nos dão instrução, nos orientam a viver corretamente a vida familiar.
Então a Bíblia vem trazer a constituição do reino para que a gente prospere, faça a nossa família dar certo, faça a nossa família prosperar. Por isso, todos os princípios da palavra vão ajudar o casamento a se manter firme, vão ajudar a sustentar nos dias difíceis. Tá? Então, resumidamente foi isso. O Luciano ele fala os deveres do marido, os deveres da esposa, questão de divórcio, segundo a palavra de Deus. Ele fala vários tópicos referentes à família. São 578 páginas. Então, assim, não dá para trazer tudo aqui. Mas vai te dar base para você estudar sobre família. É um dos livros sobre família que tem mais fundamento bíblico que eu já vi. O propósito da família Luciano Subirá. Tá bom? Então, gente, tá fechada a nossa semana 18. Quero agradecer a você pela sua presença. Vamos fazer nossa mentalização da semana. Já passou mais de 33% do 10 em 1, né? E muitos já desistiram, infelizmente. Mas vocês estão aqui, firmes e fortes com Jesus. Honra a vida de vocês e vamos fazer essa oração para abençoar nossos planos, nossa semana. E a gente restaurar a nossa família para curar outras famílias. Vamos investir muito em família, gente. Olha nos olhos do seu cônjuge, dos seus filhos, abraça. Tenha momentos de intimidade. Busque investir o seu melhor na sua família. Perdoe sem moderação. Perdoa sem moderação. Porque vai ter crise. E a crise gera transformação. Quando a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem. Então não desiste de quem você ama. Ora por ele. O grande segredo é esse. É orar, 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 orar. E aí Deus vai fazer aquele impossível com a gente, tá bom? Respira fundo aí. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Gratidão, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Queremos aqui, Senhor, envolver as famílias, pedindo a Tua proteção, para que o Senhor nos livre das ciladas, nos livre dos ataques externos que o inimigo faz, nos livre dos ataques internos e nos livre dos ataques secretos também que os inimigos têm feito. Que caia por terra todo tipo de laço, todo tipo de maldição que foi jogada. Pedimos em nome de Jesus que a nossa família seja blindada pela ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos guarde, nos convença do pecado, da justiça, do juízo, para que possamos ser uma família do reino, uma família que vive os princípios e as promessas de Deus. Diga assim: a minha família vive os princípios e as promessas de Deus. Eu tomo posse de cada promessa que Deus tem para a minha vida e para a minha família. A minha família é o meu tesouro. A minha família é a minha herança. Os meus filhos são o meu legado. Abençoa, Senhor, meu cônjuge, a mim, a meus pais, a meus filhos. Envolve no Teu amor, na Tua graça. E que o Espírito Santo possa nos guiar nessa semana para amar mais, para ser mais paciente, para perdoar mais, para dialogar mais, para ter mais momentos de intimidade. E que o nosso relacionamento com o Senhor cresça, amadureça, se potencialize. Porque quanto mais nos relacionarmos com Deus, melhor será o nosso relacionamento com a família. Mentaliza agora a sua família fazendo a refeição à mesa, rindo, se divertindo, passeando, comendo juntos, se alegrando, cantando, louvando, estudando a palavra, orando. E diga assim: a minha família é projeto de Deus. Respira fundo. Esfrega suas mãos. Já é. Gente, gratidão aí. Continuar com essa vibe de família. Amanhã às 6 horas na mentoria a gente se vê. Eu vou enviar os resumos aí que eu ainda não enviei no grupo, tá? Em breve vai chegar novos resumos lá. Essa semana, pega as lives de 459 da Sabedoria Feminina e assiste. Homem e mulher, assiste lá.
porque vai transformar seu coração. Gratidão pela sua presença e até a próxima. Fica com Deus, faça uma excelente semana. Até!